começando mais um programa Panorama. Hoje nós vamos entrevistar Walter Bessa Teixeira, escritor, compositor, cantor gospel, advogado, ex-vereador, ex-secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio, enfim, um homem de múltiplas atividades. Walter Bessa, é uma alegria recebê-lo no nosso programa Panorama. Você que tem sempre participado de todas as situações da cidade de Cabo Frio, onde você nasceu. Você nasceu aqui? Nasci em Cabo Frio, num lugar chamado Peró. E ali cresceu? Como é que é? Ali cresci, me desenvolvi e aprendi justamente depois a puxar sal na salina do Peró com meu pai e até pescar no dia do Carlos Palmer, né? Os meus irmãos também, nós somos 8, 7 nasceram no Peró. O povo de Cabo Frio, que chegou em Cabo Frio anos depois, não sabem que o Peró, antes da ogiva, foi um dos bairros mais animados de Cabo Frio, né? Mais animado, foi o grande produtor de alimentação naquela época para Cabo Frio. Chegando a sair do Peró, carregamento de feijão e milho para ser exportado, no Leão. No Leão. Isso quem me contava era meu falecido pai. No Leão, no Elva. No Leão, no Elva, né? No Coral. Ali tinha o Wilson Sons também, né? Wilson Sons. As Salinas. As Salinas também ali onde hoje é o bairro da Ogiva. Onde é o bairro da Ogiva. É isso? Então, quando aquele Joel Roxo chegou em Cabo Frio para poder empreender o projeto da Ogiva, foi anos depois das famílias serem tiradas ali por Mário Salles, né? Que ganhou uma ação na justiça. Isso. E foi realmente um chamado êxodo, né? Quase que obrigatório, né? Dos moradores do Peró para outra parte, que ali é da Duna Preta, em Cabo Frio, né? Muitos foram morar ali. Nós, por exemplo, fomos morar na Vila Nova, onde estamos até hoje. Isso. Mas meus 7 irmãos nasceram também lá no Peró. No Peró. Aí dali você vem para Passagem, né? Bairro União, né? Isso. Onde você mora até hoje. Eu trabalhei em Pereira Baixo, aquela Salinas Pereira Baixo, foi ali que eu comecei justamente a fazer, quando nós conversávamos sobre a questão da chapinha, né? Chapinha. Para poder os trabalhadores da resistência, né? Passarem com o saco e colocar no porão dos navios. Eu me lembro do seu pai na resistência, passando com aquele saco naquele planchão, que tinha mais ou menos uns 8 centímetros a 10 centímetros de largura, né? De espessura, com 30, 40 de largura. Isso. E aquele planchão balançava, né? Ficava mais ou menos do cais até a embarcação, o Leão, o Coral, o Eva, Isso. mais ou menos uns 6, 8 metros, né? E o seu pai passava por ali, jogava o saco de sal lá no porão do navio, onde meu pai esperava, que ele era estivador, isso mesmo, para poder arrumar. Para poder justamente arrumar dentro do porão, para equilibrar o lastro do navio. Exatamente. Esse só ia para onde, Walter? Esse então ele ia para o Rio de Janeiro, ia para Santos, né? Espírito Santo, né? Era um sal justamente pela cristalização solar, mas naquela época mesmo o sal já era moído, né? E aí eu quero me reportar que eu trabalhei justamente na mecânica em Pereira Baixo, aprendi a arte da mecânica, né? E lá eu fui torneiro, eu fazia essas palhetas para moer o sal. Eu consertei muitos moinhos de salinas. Você sabe que eu também fui torneiro também? E eu estava conversando. Fui torneiro na Perinas. Eu sei. Gostava de fazer um peão no torno. Fazia soquete de feijão. Abria aquela roça de 50, Aquelas roldanas que tinha no esporte antigamente, que traziam os fios, a fiação de Perinas para o centro de Cabo Frio. Então ela era torneada na ponta e ela pregava assim no poste. Aquilo fez muito daquilo no torno. Eu garoto, né?
Você também. Eu lembro de você quando trabalhava em Perinas, não é? Bom, você foi também um grande jogador de futebol, um dos melhores centroavantes de Cabo Frio. Você jogou no Tamoio, qual time você jogou, né? Eu joguei no Tamoio, mais no Tamoio, né? Quer dizer, eu fui tricampeão invicto pelo Tamoio, naquela época, e também joguei num time da Álcalis, chamado, esqueci nesse momento o nome, né? O Birajara, né? Que era o Birajara, o Bangu. Bangu. O Bangu, eu joguei no Bangu do Birajara. Depois joguei no Tupi, quando o Varney... Tupi do Raul do Cabo. O Varney fez um trabalho. Já conhecia meu futebol, né? Uhum. E aí, eu tinha vontade de trabalhar na Álcalis, né? E aproveitei e disse, olha, eu vou jogar no Tupi, mas se você me conseguir um emprego na Álcalis. Você ainda foi emprego. O Josemar, o primeiro contrato dele com o Tamoio foi uma dentadura. Alaí tem razão. Eu fui considerado na época um dos melhores ponta-direita do estado do Rio de Janeiro, não tinha a região dos Lagos ainda. Então, Alaí me chamou para jogar na Cabo Friense, na associação. Eu falei, Alaí, eu vou jogar onde me der uma dentadura. Então o doutor Fernando Azevedo me ofereceu uma dentadura para me jogar no Tamoio. Aí eu fui pro Tamoio, fui jogar no Tamoio. Ganhei uma dentadura para jogar no Tamoio. Então, continuei jogando no Tamoio, fui tricampeão da região dos Lagos. E Alaí sempre foi meu amigo e eu continuo sendo amigo de Alaí até hoje. Deram uma dentadura a ele fez um contrato com o Tamoio. Você foi um contrato para jogar, para trabalhar. Eu trabalhava na mecânica, né? E aí comecei lá. Depois então eu fui para a Marítima. Aí eu fui marítimo, mais ou menos lá 18 anos. Eu fui mestre naquela chalana, naquelas barcaças. Onde tem ali aquela cruz, que é a lagoa, quer dizer, o lago, né, o canal, está mais ou menos 2 metros acima do nível do mar. Isso. Aí a sua lancha, né, a sua barcaça que você comandava, chegava ali naquele lugar, ela parava, ela descia, fechava as comportas, ela descia, ficava no nível do mar, ia embora para buscar a concha, né? Isso mesmo, entendeu? E é interessante que nós chegamos a tirar por mês 20 mil toneladas de calcário, né? Depois nós fizemos, o sindicato dos marítimos fez um contrato com a Álcalis para que através de 100 toneladas que nós tirássemos acima dos 20 mil, nós tivéssemos 1% de produtividade. E aí aumentou nosso salário. Sim. E é interessante falar na Álcalis porque ela quando foi instituída, né, criada na década de 50, né, por Getúlio Vargas. 52. Quer dizer, foi escolhida Cabo Frio por causa da água gelada de Raul do Cabo e por causa das conchas da lagoa, né? Da lagoa. E ela veio a falir exatamente porque não podia mais tirar concha da lagoa, né? Que eu considerei, eu posso até dar esse testemunho aqui, um ato absurdo, né? Porque eu que trabalhei, por exemplo, tirando calcário para a Álcalis, e eles falaram que depois a retirada estava poluindo a lagoa, eu cheguei à seguinte conclusão, não é verdade. Porque quanto mais você tira a concha, porque a concha é tirada pelo sistema chamado alcatruzes, né? Ela é retirada, a draga caminha para Bombordo e Boreste, avança, por exemplo, e recua no barranco feito pela própria draga. Então você tira justamente o calcário, que cai numa esteira longitudinal, depois cai nas peneiras, quer dizer, o resíduo volta para a lagoa e você fica só com calcário. Pelo contrário, quer dizer, a lagoa passou a dar muito mais camarão. A partir justamente da dragagem. Então, quer dizer, não criou nenhum problema que viesse a afetar a questão ecológica da lagoa. Entende bem, né? E você fala com o conhecimento de quem foi secretário do Meio Ambiente por 8 anos, né? Isso. Ele viveu esse processo todo ambiental. E você fala com conhecimento de causa, né? Eu considero, eu quando passo na Alca e vejo aquela chaminé não expelindo mais fumaça, nem aquele canal que nós passamos ali, transportando o calcário, né? Os motores funcionando, né? Que era justamente uma coisa extraordinária. E você hoje vê aquela empresa falida, né? Fechada, você tem uma tristeza enorme, porque ali, eu, por exemplo, criei meus filhos na Álcalis. Foi ali que eu, mais ou menos,